que rolou ontem. Os casais, eles tinham que gongar alguém. Tinham que chamar alguém ali para dar uma chamada de atenção, falar de alguma coisa que a pessoa tem feito que virou vergonha, né? Então eu chamava alguém e falava, ó, Dieguinho, eu acho que você tá passando vergonha, então eu vou chamar você aqui. Era assim que funcionava a dinâmica. Funcionaria muito bem comigo, inclusive. Funcionaria. Passar vergonha, eu tô sempre à disposição. E aí, gente, acho que os nomes que acabaram protagonizando essa dinâmica, né, já era esperado, foi o Domini com a Adriana, a Carol e o Radamés, foram os nomes que mais apareceram, mas depois tivemos embates também envolvendo ali a Ana Paula e o Anthony, que toda semana ali, né, eles ficam bem estressados, né, e tem um grande embate com a Carol e com o Radamés, acho que já virou até uma rotina ali dessa dinâmica. E um spoiler, né, eles levaram as esferas ali. Levaram as esferas. Mas agora, vamos começar falando do Domini aqui, que eu acho que foi quem chamou mais atenção nessa dinâmica, né? Ele chegou a ajoelhar durante uma briga e provocou, manda eu calar a boca, né? Tudo começou quando a Adriana e o Domini indicaram a Rayane e o Vitor como o casal que merece tomar esse puxão de orelha e essa gongada. No meio do embate, citaram a briga entre Domini e Cadu. Aquela briga que a gente até falou aqui, da história do banheiro, lembram? Então. O Vitor e a Rayane pediram para levantar a mão quem achava que o casal Power errou ao tirar o banheiro do Cadu. O Vitor falou que estava frustrado com as atitudes do Domini dentro do jogo. E a Adriane provocou. Então foi bonitinho chamar a mãe dele daquele jeito lá, né, com um palavrão. A Cris questionou a amizade da Adriana. A amizade não é o que a gente... não fala o que a gente quer ouvir, e sim o que a gente precisa ouvir. E o Domini falou que a Cris é uma general. Aí a Cris mandou o Domini ficar quieto, o Domini começou a provocar, dizer, vem cá, vem mandar eu calar a boca. E foi quando o Cadu levantou, a Cris segurou o marido e o Domini, gente, ajoelhou e continuou provocando. O Radamés, que nem estava lá na briga, levantou e entrou no rolo também. A gente tem um vídeo para ver e depois a gente faz os comentários. Faz eu calar a boca. Eu não vou fazer você calar a boca, não. Você acha que você é mais homem que quem aqui? Você acha que você é mais homem que quem, rapaz? Você tem 2 culhão? Não. Você acha que tem 2 culhão? Tem 3. É? Você acha que você é mais homem que quem aqui, rapaz? Não sou mais homem que ninguém. Eu quero ver você fazer então eu calar a boca. Então eu não sou bosta, não. Eu não vou fazer você calar a boca. Mas não me chama de bosta. Por que ela mandou calar a boca? Olha, se a gente vê essa cena aí, essa cena... É curiosa, né? Porque quem estava acompanhando ali já sabe que é um clássico do Power Couple eles entrarem nessa baixaria de sempre ter alguém para sentar, para fazer uma cena mais curiosa. Mas o Domini, ele estava bem calibrado ontem. Porém, ele esqueceu de combinar com a advogada dele, que é a Adriana, o que ela iria falar. Porque ela falava que o marido nunca teve ali, nunca bateu em ninguém, nunca agrediu ninguém e tal... Sendo que ele só fala que resolve as coisas na porrada. Então, assim, ele falava uma coisa e ela falava outra. Ela tava atuando literalmente como um advogado, sabe? E chega uma hora que ela perde a paciência com ele. Eu tava acompanhando e tal. Ela fala, não, amor, não faz isso. E, tipo assim, cala a boca e deixa eu te defender. Ela se esforçou, né, pra tentar defender ele. Exato. Então, assim, foi uma cena muito curiosa. Mas eu senti, do sentimento da internet, eu tô percebendo que as pessoas estão ficando do lado do Domini. Porque estão achando que o que a Carol, o Radamés e os demais estão fazendo ali já está passando do ponto em relação ao comportamento dele. Isso é muito curioso, porque em dados momentos o Domini está 100% errado. Mas eu acho que o exagero do elenco em falar que ele está errado o tempo todo e reforçar essa narrativa de que ele é agressivo, machista, e a gente sabe que em algum grau ele foi, né, e tal. E ontem também teve a história da Carol falar da Lei Maria da Penha, que a gente vai chegar lá. Mas essa coisa de ficar em cima do Domini o tempo inteiro está fazendo aquele efeito que a gente está acostumado a ver em reality show, né? Que é colocá-lo no papel de vítima mesmo quando ele está errado. Isso é muito curioso. Você acha, Chico, que isso pode acontecer? Não sei, a repercussão especificamente disso eu não tenho visto, pelo menos na minha timeline, graças a Deus. Mas sobre essa postura do Domini, eu fico muito impressionado com a capacidade de manipulação dele, ou de pelo menos de proposta de manipulação. Eu vejo que lá dentro, pelo menos, ele não está conseguindo manipular muita gente. Mas essa postura dele, né, de se ajoelhar, de falar... me coloco à sua disposição para que você me humilhe, quero ver você agora, estou aqui, né, lhe oferecendo a outra face e tudo mais.
Isso é um esquema clássico, né, de alguém passivo-agressivo, só que ele é agressivo demais. Ele é agressivo, passivo-agressivo, agressivo. O que complica um pouco essa narrativa do que ele quer construir e acaba criando um constrangimento muito grande lá dentro. Eu dei risada do Radamés perguntando quantos culhão o Domini tem, e ele respondendo 3. Mas tudo muito esquisito, assim. E acho que o Domini, o tempo todo, ele leva o debate para o limite. Ele leva o debate para uma situação que eu não chego a achar muito divertida, eu não chego a achar muito interessante, porque nós estamos sempre ali, tipo, porra, será que agora vai dar problema? A gente vai falar depois aí da faca molada e não sei o que e tal. E de verdade, assim, eu acho que ele exala uma toxicidade que acaba contaminando um bom encaminhamento do programa, o bom encaminhamento do debate. Eu não gosto, assim, eu confesso que eu não gosto, apesar de um momento ou outro ali até me divertir razoavelmente. Mas lamento muito, eu acho que está sendo uma participação patética do Domini, com todo respeito. E aí, tem uma outra coisa que ele fala, né, que a Adriana fala, na verdade. Ela fala em algum momento ontem o seguinte: ele não seria nem bobo de agredir alguém aqui. Isso diz muito, né? Sim. Quando o problema é ser bobo, quando a questão é ele não seria bobo de agredir aqui, aí fica realmente um negócio que a gente entende por que está tão pesado, por que está tão desagradável. Esse plot do Domini, ele ali ajoelhado, não sei o que e tal. Tem uma mise-en-scène que, se você não presta muita atenção, pode até achar divertido, mas que eu não acho de verdade. Eu realmente não acho. Assim, eu acho que é só um negócio que está envenenando o bom andamento do Power Couple. O Domini, ele é o veneno contra a alegria. Ontem, assistindo ao Quebra-Power, eu fiquei com esse sentimento, assim, nossa, acho que a gente tem um problema, porque a treta, ela tá passando desse limite do entretenimento, tá pesado, a gente já assiste com aquele receio de quem vai ser o agredido da vez ou quem vai ser o acusado, é sempre nesse tom, né, mais pesado. E o que me preocupou muito foi que, mesmo tendo novas histórias, o elenco não conseguiu render nada de diferente. Essa dinâmica foi toda muito em cima do que aconteceu com a Carol e com o Domini, depois o Domini ali com o Cadu, mas sempre nesse tom mais pesado. Até essa história da calcinha mesmo, eu achei que poderia ir para o Quebra-Power, que era uma treta até, né, mais leve, e não foi. Então, acho que isso já começa, para mim, a ser uma preocupação com essa temporada, de ficar presa só nesse looping mais pesado, e aí vem a necessidade maior ainda de você ter uma eliminação ali do Domini, né? Porque senão ele vai contaminar as discussões do programa. Acho que isso já está acontecendo. E aí aqui, seguindo um pouco ainda com o Domini, né, ele acusou a Cris de arrogante e prepotente porque a história do quarto sem banheiro continuou rendendo nessa dinâmica. A Cris chegou um momento que ela questionou ali a decisão do Domini e perguntou: quando que você deu o quarto pra gente? Por que você não falou de outra forma? E a Adriana começou a falar e o Domini interrompeu. Deixa eu falar pelo menos uma frase. Ele ficou bravo ali com a Adriana, mesmo a Adriana defendendo, né, o Domini e o casal em si. Aí o Domini acusou a Cris de colocá-lo contra a parede, perto da Emily e do Everton. Abre aspas para o Domini. Você é muito arrogante, prepotente, porque fala desse jeito com as pessoas? Nunca votei, nunca te vetei, e você chega e fala desse jeito. Quem você prefere, eu ou o Neguinho? Então ali ele dá a entender, né, que deixá-los sem banheiro foi uma resposta a essa provocação da Cris, que eu acho que não tinha ficado tão claro ainda. Antes, né, ele só falou que eu coloquei ele sem banheiro porque eu dei preferência pro Eike e pra Nath, mas não tinha deixado claro ali o motivo do incômodo, né, que fez ele tomar essa decisão. Eu acho que é do jogo, né? Você deixar um participante sem banheiro, você provocar no ponto em que a pessoa mais está confortável, faz parte do jogo, faz parte de toda a competição ali. O que não dá, de fato, é para você toda hora ficar chamando para briga na porrada, né? E o que a gente está vendo o Domini fazer no Power Couple é isso. Ele está o tempo inteiro instigando os seus adversários a partir para cima dele. Por quê? Porque ele quer que as pessoas, de fato, façam isso e acaba ocasionando na expulsão.
Só que a gente sabe o efeito que isso causa quando uma pessoa que bate na outra tá bem aqui fora. A coisa inverte, né? Porque você passa de vítima para ser um provocador ali de baixo nível, né? E o jogo que o Domini apresenta pra gente até aqui é um jogo de baixo nível. É tudo pautado na agressão, é tudo pautado na porrada, não é? Então, isso também é uma coisa que precisa ser observada pelo público aqui fora e que as pessoas, pelo menos aquelas que estão do lado do Domini em todas as situações, não estão olhando, estão achando normal, estão validando, estão achando bacana esse comportamento agressivo que ele tem demonstrado ter, não apenas naquele primeiro momento com a Carol, né, que é uma mulher, mesmo o judoca, enfim, lá naquele ao vivo, como agora com os caras também, né? E isso está se escalando, ele está cada vez mais provocando ali os adversários. Sadamés, Vitor, agora o Cadu também, que perdeu a paciência com ele, enfim. Então eu acho que a coisa está indo para um caminho perigoso. O que eles falam que a Carol faz de provocar as pessoas é o que o Domini está fazendo também. Também, ou que nem a Carol talvez faça desse jeito, mas ele está fazendo, né? E provocar é do jogo, o problema é como. Exato. Assim, eu acho que a Carol, você pode achá-la chata, você pode achá-la desagradável, mas em nenhum momento ela rompeu algumas barreiras que o Domini tem, sim, rompido. E aí, eu gostaria de falar aqui que eu acho que o Domini ele tem apenas duas conclusões possíveis nesse Power Couple. Uma é ser eliminado o mais rápido possível e a outra é ser expulso. Eu não consigo imaginar nenhuma outra solução para Domini no Power Couple. Eu acho que são apenas esses dois e acho que, enfim, não existe um outro tipo de sucesso para ele dentro desse programa, por mais que vocês possam estar me dizendo aí que tem gente que apoia, que não apoia, que não sei o quê, o destino está traçado. Ou ele será eliminado, ou ele será expulso. Particularmente para o bem até da nossa saúde mental aqui, espero que seja apenas eliminado. Eu concordo também, eu acho que ele inviabiliza o debate. Qualquer debate. Teve a situação ali com o Cadu, por exemplo, em que o Cadu começa, mas aí ele não se controla. No final, a reação dele acaba passando por cima de tudo que aconteceu antes. Então, assim, não dá para debater quando tem um Domini na parada, porque ele sempre vai levar a situação para um outro lado. Sempre fica muito mais pesado. Exato, e aí o debate, como eu falei... E aquilo que a gente sempre faz... Pode falar, Chico. Desculpa. Estou com o delay um pouquinho. É o que a gente sempre fala, Bárbara Sarini. A Carol, eu vejo que tem muita gente que fica com o ranço da Carol, porque a Carol é mais inteligente que o resto do elenco. E isso acaba deixando os caras lá dentro nervosos, e uma parte da torcida que não gosta da Carol também procurando argumento para ser contra ela, e daí tenta equiparar o que ela fala com coisas que o Domini fala, mas isso está no campo da paixão de torcida. Jamais estará aqui no campo da racionalidade e da objetividade que nos cabe. Não faz sentido. Você pode gostar ou não gostar da Carol. Você pode dizer, não, mas ela falou dos 5 minutinhos, não sei o quê. Aquilo ali não foi nada disso. Não foi nada disso tão profundamente assim. Não foi uma ameaça. Foi uma hipótese. Mas ainda assim, eu de verdade gostaria hoje que a narrativa do programa escapulisse um pouco da mão do Domini, porque são mãos que inviabilizam o entretenimento mais tranquilo. Fica o chat nervoso, fica todo mundo falando, é um nervosismo sem fim e tal. É só Power Couple, galera, é só Power Couple. O nível desse papo dessa galera do Domini aí tá muito baixo astral. Chega, aqui, um barquinho, horizonte, gaivota voando. É isso que a gente quer viver. Não é essa tensão de Domini amolando faca e falando que enfim, coisas terríveis. Essa história da faca é uma coisa bacana pra gente poder comentar, mas vamos seguir porque ainda tem mais coisa no... porque o Quebra-Power teve bastante assunto. Mas eu concordo que até para o jogo da Carol tem sido ruim mesmo.
o Domini continuar lá dentro, porque não é aquele embate que é saudável e que ela cresce ali, não, é aquela coisa que virou também o jogo dela só apontar quem tá do lado do Domini e tal, ficou uma coisa muito repetitiva, né? A gente quer novas histórias e no nosso chat aí tá rolando uma enquete, tá? Perguntando pra vocês se o Domini tá estragando o Power Couple e precisa ir embora, votem aí. Agora vamos mais a fundo na discussão da Carol com o Domini. Ela detonou o Domini dizendo que mentira e manipulação é o que ele tem no olhar. A Carol disse que o Radamés teve uma postura que o Domini jamais teria de ficar quieto, enquanto muita gente o segurava lá naquela confusão. Ela listou todos os xingamentos que o Domini falou na hora da briga e o Radamés acusou o Domini de dizer que quebraria todo mundo no meio. A gente tem um vídeo também desse momento. Agressivo? O que tinha de mais soltar ele? Ele não é agressivo. Não é o que você me disse? Quieto. Não. Você disse que ele não é agressivo. Ele para não falar. E Carol, que você acha que ele não ia a mão em alguém aqui dentro? Eu acho. Eu acho. Seu marido é um desequilibrado, descontrolado, passa dos limites, cometeu sim agressões, calúnia e difamação. E você já pode se preparar. Você falou que você tinha quantos processos? 22, você vai ter 23 agora. As consequências suas não vão ser aqui dentro. 29, ele falou. Estão 30 agora. E as suas consequências, Domini? Aí, então, o momento em que a Carol fala, né, que não vai deixar isso pra lá, que aqui fora vai ter consequência para a atitude dele dentro do jogo, eu achei que ela mandou muito bem. Achei que ela se posicionou, foi corajosa. O Domini precisava ouvir essas verdades. Ouvindo as verdades, a gente percebe que não faz a menor diferença. Ele continua do mesmo jeito, né? Por isso que eu acho que a eliminação dele vai ser uma coisa praticamente inevitável, mas excelente para o jogo, né? A saída do Domini vai fazer com que o Power Couple tenha uma outra dinâmica, né? A gente gosta de treta. A gente quer que eles, de fato, discutam lá dentro. A gente só não quer que um fique apenas falando pro outro o tempo todo para sair na porrada, que é o que o Domini está fazendo, tá? Ontem ele provocou mais uma vez isso. Nessa cena que a gente viu agora há pouco, dele ajoelhado no chão, ele até fala, quero ver quem vai ser o homem que vai vir aqui, né, bater em mim, aquela coisa toda. Então, ele tá levando o jogo para um outro caminho, um caminho burro, né? Porque o debate está ficando em segundo, terceiro, quarto plano. Sobre a Carol, nessa fala dela nesse vídeo que a gente assistiu agora, dá para ver como ela é precisa, né? Ela tem uma oratória muito boa, ela tem uma maneira de pontuar também, eu acho que perfeita, né? Eu me identifico muito ali com a forma como a Carol tem tocado o jogo dela. Eu acho que o grande problema talvez no comportamento da Carol, e que ela já corrigiu, era ela ficar querendo também definir como o público tinha que jogar aqui fora, né? Quem que o público tinha que sair, quem que o público tinha que eliminar, essas coisas todas. Ela fez essa reflexão há umas 2 semanas atrás, falou, pô, será que eu não estou muito arrogante, será que eu não estou exagerando e tal? Ela conversou com o Radamés e logo nas dinâmicas seguintes ela já deu um passo atrás. Então ela está muito mais preocupada agora em dizer aquilo que ela pensa dos adversários do que propriamente falando em mandar na opinião da audiência, deixando a audiência com o papel dela, que é julgar. E eu acho que esse é o ponto que pode fazer a Carol crescer novamente no jogo. E ela só vai crescer se o Domini sair, eu acho. Acho que ela já tá grande, né? Mas vamos ver. Ô, Chico, ela fala ali sobre essa questão de que não vai deixar barato, que aqui fora ele vai ter consequências. E ela também cita o Ministério Público, né? Dizendo que o Domini teve receio de que o Quebra-Power tivesse sido cancelado ali no domingo, ao vivo, por causa dele. O que você achou desse momento aí, dessas falas da Carol, sobre as consequências mesmo, né, das atitudes do Domini e colocando até a justiça, né, ali no meio? Eu adorei que o Domini ficou com esse receio, porque eu até acho que teve a ver, tá? Eu acho que aquelas cenas lamentáveis lá do programa na quinta-feira deram uma covardada na Record em relação ao que poderia acontecer no domingo, que é uma dinâmica para provocar, né, ali algum tipo de fricção entre eles. E, porra, a audiência tá baixa, né? Tá difícil de distribuir esse conteúdo ali no domingo e tal. E tu ainda bota um negócio que pode dar problema. Aí você vê, assim, o que o Domini especificamente está promovendo neste programa, né? A gente vê o quanto que quando ele é contrariado, ou quando ele está envergonhado, ou quando ele não sabe direito como reagir, fisicamente ele fica diferente, né?
É tipo ontem ele se enfiando no pescoço da esposa, na formação da DR, quando ele fica afundado no sofá também, muito nervoso, muito tempo, ele leva pro coração, assim, é um negócio muito radical. E acho que esse processo de radicalização do Domini acaba radicalizando também o programa, né? E trazendo, por exemplo, como a Carol disse, aí essa questão de justiça, de consequências aqui fora e tudo mais. Eu, assim, pro meu gosto, tá? Eu imagino que tenha gente que adore, né? Que ache muito divertido. Eu acho isso insuportável. Eu acho isso muito chato. Essa escalada de radicalismo, de inviabilidade de conversa, porque tudo é ou a pior pessoa, ou a pior pessoa do mundo e tal. Eu acho isso tudo insuportável. E torço para que acabe logo. Porque o Power Couple, tirando isso, o Power Couple estava legal. Eu gosto, não tenho nada contra, não. Só isso, que realmente está difícil. E aí pega também essa questão da Carol. Vou insistir aqui. Parte da questão que está acontecendo com o Domini é o fato da Carol ser mais inteligente que a média dessa casa. Porque você vê o debate que ele tem com as outras pessoas, são debates ridículos, tipo a história do culhão do Radamés. Concorda comigo? Sim. A Carol, ela vai no ponto. Ela desenvolve. E é por isso que quando é com a Carol, ele quer se enfiar dentro de um buraco, entendeu? Ele quer se esconder, ele quer estar em algum outro lugar, porque ele não consegue lidar. Não consegue lidar, a verdade é essa. Então, se não consegue lidar, eu acho que me ocorreu aqui que tem uma terceira saída para o Domini. Porque tem a eliminação, a expulsão e a desistência. Eu vou começar aqui a campanha Desiste Domini, desiste com DH. Olha, sobre essa coisa da Carol aí, Chico, de fato, acho que é uma observação perfeita. Ele se esconde, ele fica quieto. Obrigado. Porra. Porra. Perfeita, nota 10. Meu Deus. Não pode, Chico? Pelo menos uma vez, né? Um elogio. Ele só me gonga, né? Eu posso elogiar. Ele comemora. Não é aqui, ó, Chico Barney. Bota com a outra, Chico. A outra mão. Não é assim que funciona. Não é assim. Aqui. Aí, fala logo aí, pô. Fala, vai. Sobre a Carol, especificamente, ela é muito inteligente e ela consegue colocar, de alguma forma, o Domini nesse papel de cão indefeso, literalmente, não só pela oratória, mas eu acho que pela situação ridícula da qual ele mesmo se colocou naquele ao vivo, né? Que eu acho que é um ponto de corte ali para a trajetória do Domini. A partir daquilo, ele caiu muito, né? E ele mesmo tem essa ciência. Ele tenta corrigir, mas não consegue. E a Carol ontem, ela faz uma coisa que eu fui até atrás para pesquisar e entender se de fato caberia, e cabe, que é falar para ele que ela vai colocá-lo na Lei Maria da Penha, diante das ameaças, do discurso que ele fez ali para ela no programa ao vivo. É a primeira vez que a Carol abertamente fala sobre isso, numa dinâmica para ele, depois daquela conversa que aconteceu no quarto. E a partir daquele momento, a gente consegue ver o semblante, porque a câmera corta, eu tava vendo, a câmera corta para ele fala que não muda de cor, né? Eu quebro todos vocês aqui, mas eu não mudo de cor. Ele mudou de cor ali. Ele mudou de cor quando ela falou isso. Então deu para ver a tensão dele, deu para ver como ele ficou ali ainda mais preocupado com a repercussão toda. E aí ela levanta uma possibilidade, ela fala, inclusive eu acho que o programa deixa de ser ao vivo nas tardes de domingo, como a gente estava acostumado, por causa de você, Domini. Por causa do que você fez, por causa do que aconteceu, né? Então, assim, vão se levantando teorias ali, e o que a gente vai percebendo é que a Carol, ela não tem medo. Ela não tem medo de falar nada, e ela é muito boa na hora de construir a narrativa e construir o pensamento dela. Isso faz com que o Domini fique cada vez mais cão indefeso, mais acuado e tal. E a tendência, de fato, é ficar sem caminho. Mas bom seria, né, se ele ficasse acuado, porque a gente vê ele acuado por 5 minutinhos, daqui a pouco ele vai pra cima de novo. Mas com ela, com os demais ele continua acelerando. Vamos só fazer uma pausa pro intervalo, rapidinho?